Podemos nos assentar. A liturgia de hoje, ela vai nos mostrar dois mundos. O primeiro, os profetas. Moisés, impelido por Deus, vai anunciar a vinda de um novo profeta. O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio dos teus irmãos, um profeta como eu. E aqui é interessante a gente ressaltar que um profeta não é um cargo eletivo, nem que a pessoa se candidata, eu quero ser profeta. Não, é Deus que escolhe. Um profeta é um homem ou uma mulher escolhida por Deus para que ele conduza o povo, que guie o povo. E lá na segunda leitura, São Paulo, nas cartas aos Coríntios, vai falar do homem casado e do homem solteiro, da mulher casada e da mulher solteira. É a diferença, né? Às vezes, se a gente lê, grosso modo, a segunda leitura, a gente vai falar, é melhor não casar. Né? Jesus não casou. São Paulo vai dizer que o homem casado presta mais atenção nas coisas do Senhor do que o homem solteiro. Então é melhor não. Mas é ao contrário. É ao contrário. São Paulo aqui vai fazer uma exortação que quando nós somos solteiros, nós buscamos o Senhor. Quantas vezes, e eu vou falar por mim, quando eu fiz uma experiência com Deus, eu falava, eu quero uma Maria. Eu quero uma Maria, minha Maria aqui hoje. Ó. Que coisa mais linda. Ela falava que queria o José. Tem vezes que quer matar o José dela. Mas ela pediu para Deus o José. Né? E às vezes, com o laço do matrimônio, nós nos esquecemos de Deus. Nós nos julgamos Deus dentro da nossa casa. E São Paulo vai nos dizer, buscai mais ao Senhor, mesmo casado. E aí, o que tem a ver o profeta da primeira leitura com o marido, com a esposa da segunda leitura? É que com a vinda de Jesus, nós somos chamados a ser profeta. O matrimônio, ele é justamente essa missão dada por Deus para nós. Nós, como se fosse Moisés, como se fosse Maria. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida enquanto família. Ah, mas eu não sou casado. Então você é Jesus. A missão da Sagrada Família vai nos trazer essa graça. Então, Moisés vai dizer que um profeta é aquele que é escolhido por Deus para direcionar o povo ao caminho do céu. E São Paulo vai repetir isso, só que de forma mais bonitinha. Que enquanto nós maridos somos escolhidos por Deus para levar a nossa família ao céu. E ainda São Paulo vai acrescentar as mulheres, que como profetiza, como profeta, é aquela pessoa, a exemplo de Maria, vai santificar o lar e levar a família ao céu. Essa é a nossa missão enquanto família cristã. Essa é a ligação perfeita daquilo que Jesus trouxe para nós. E o Salmo, ele vai dizer muito bem isso no seu refrão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. É justamente essa graça que muitas vezes nós perdemos por não ouvir aquilo que Jesus quer. A gente se fecha por vários motivos, e o principal deles é por medo. A gente tem medo, eu tenho medo, nós temos medo, e a gente fecha o coração, porque a gente tem medo de ouvir. Essa semana eu estava meditando no livro de Reis, e eu estava ali lendo a história do rei Salomão, né? E em sonho, Deus aparece a Salomão e fala a Salomão, o que queres? Né? O que pedires eu te darei. E Salomão vai pedir sabedoria para conduzir o povo.
Ele vai falar: como meu pai era sempre teu servo, eu quero sabedoria. E Deus se agrada, porque Salomão poderia pedir qualquer coisa. Gente, você está diante de Deus e Deus fala para você: o que queres? Peça e eu te darei. E você pedir sabedoria, às vezes a gente já se julga sábio. E Deus se agrada, e Deus dá mais do que sabedoria. Essa é a graça de estarmos diante de Deus e entender o que Deus quer para a nossa vida. E se nós entendermos aquilo que Deus quer para nós agiremos como Salomão. E aí a gente pega o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus traz algo novo para aquele povo, algo que eles nunca tinham experimentado. Já na primeira estrofe, o Evangelho vai dizer que Jesus pregava diferente, com autoridade, não como um mestre da lei. E qual é essa diferença? Que diferença é essa que Jesus pregava? A palavra não era a mesma? Mesma. Qual era a diferença? É que os mestres da lei, eles pregavam através de ensinamentos. Um ia passando para outro, que ia passando para outro, que ia passando para outro. Jesus não. Jesus pregava algo que saía de dentro, com autoridade. Jesus, ele ensinava na sua pessoa, porque ele era Deus. Os mestres da lei ensinavam coisas de Deus, e Jesus ensinava coisas de si, porque ele era Deus. Ele tinha autoridade. E ainda, um homem possuído por um espírito mau. E isso aqui para mim é a chave de tudo na nossa vida. Por isso que no início da celebração eu perguntei: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Às vezes a gente não sabe responder quem é Jesus. Se na rua você estiver andando e alguém te perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus? E o homem endemoniado vai responder: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Porque ele sabia que diante dele estava o Santo de Deus. Porque ele mesmo proclama: Jesus, eu sei quem és tu. Tu és o Santo de Deus. E olha, aqui, esse pequeno versículo, mesmo que pequeno, ele tem muito a nos dizer. Um anjo mau, demônio, sabia quem era Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele proclama: tu és o Santo de Deus. E muitas vezes saber quem é Jesus não nos torna santos. Muitas vezes ir na missa, nas celebrações, nos grupos de orações não nos torna santos. Muitas vezes não, sempre. É necessário que nós aceitamos Jesus como nosso Deus e não saber que Ele é Deus. É necessário aceitar. E nota-se que Ele obedece. Jesus manda ele calar e sair dali, e ele vai embora, porque Jesus tinha autoridade. E autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade é você entender que Jesus é Deus e você está debaixo dessa autoridade. Às vezes eu conversando com alguns irmãos, e no decorrer da caminhada a gente encontra com irmãos que têm muito medo de forças malignas, que às vezes acontece, é normal, e eu sempre digo a mesma coisa, que nós não devemos ter medo, porque nós somos filhos de Deus, amado por Deus.
batizados, comungamos de um Deus tão grande, Ele que deve ter medo de nós. Porque uma vez entendendo que nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, Deus é por mim, nós somos escolhidos profeta de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: tu és escolhido profeta de Deus. Tu és escolhido profeta de Deus. Aí ele não acreditou não, vocês estão com sono? Ele falou meio com sono, não acreditou. Esses profetas aí, ó, fala de novo, sacode ele para acordar, se sacode. Tu és escolhido profeta de Deus. Tu és escolhido profeta de Deus. Melhorando. Porque Deus nos escolheu profeta. A primeira leitura vai dizer: Moisés vai nos chamar, vai levantar um profeta no meio de vocês. Nós somos escolhidos profetas de Deus. Temos autoridade que é dada por Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Não devemos ter medo, devemos ter coragem. Coragem de ir ao encontro de Jesus, de olhar para Jesus e falar: Senhor, eu te amo, eu quero me entregar mais a ti. Porque um homem que ouve a voz de Deus, uma mulher que ouve a voz de Deus, um filho que ouve a voz de Deus, vai seguir o caminho, não vai se perder. Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é somente eu me declarar profeta de Deus e não ouvir Deus, porque na primeira leitura Moisés vai falar: aquele que falar coisas que eu não disse merecerá morrer. Nós somos chamados a ser profetas de Deus. E qual é a graça do profeta? É a intimidade com Deus. Entrar, né, se a gente pegar o livro de Êxodo para ler, a gente vai ver a intimidade que Moisés tinha com Deus. De muitas vezes Moisés não concordar com as coisas de Deus e ali dialogar com Deus. Essa intimidade é dada somente aos profetas. Mas é necessário a gente adentrar aonde a sarça ardente queima. No livro de Êxodo vai dizer assim, né, quando Deus aparece a Moisés, Moisés relata que era uma sarça ardente, queimava, o fogo queimava, mas não se consumia. E Moisés ouvia a voz: tirai a sandália, porque o terreno que vós pisais é santo. Ali habitava Deus. O profeta, ele tem essa característica por natureza, a intimidade com Deus. O profeta é íntimo de Deus. E se a gente pegar no livro de São Lucas, a gente vai ver a mesma intimidade com Deus, com Nossa Senhora. A gente vai observar a mesma intimidade. Quando o anjo aparece a Nossa Senhora, o anjo fica grande, fica bobo, porque diante dele estava uma pessoa muito mais íntima de Deus do que ele, uma pessoa que amava muito mais a Deus do que ele. E se a gente, eu sempre digo isso, talvez vocês já ouviram de mim, né? Todas as aparições de anjo é dada, o anjo, a primeira coisa que o anjo fala é: não temas. Porque é um anjo celestial, é um ser celestial, é grande na glória. E qual é a diferença? Os anjos amam muito mais a Deus do que nós, porque eles têm entendimento muito mais do que nós de quem é Deus. A gente nota pelo Evangelho. O espírito possuído conhecia Deus, mas quis negar a Deus. Então, o anjo, quando aparece, se a gente... É um livro que eu aconselho todos a lerem, chama Anjos do Meu Dia a Dia, do falecido Monsenhor Jonas Abílio. Ele relata a experiência dele como anjo da guarda. É muito interessante. Então o anjo ele aparece e fala: não temas, eu sou de Deus. E a pessoa calma. Aí foi assim, lá com São Rafael, com Tobias,
São Miguel Arcanjo. Toda vez que um anjo aparece, não temas. Mas com Nossa Senhora foi diferente. Quando o anjo vê Nossa Senhora, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Porque ela amava muito a Deus, ela era íntima de Deus, ela estava no seu quarto em oração. Intimidade com Deus é oração, é vida de oração. Como que eu faço para ser íntimo de Deus? Reze. Como que eu faço para ser íntimo de Deus? Reze. A exemplo que nós temos na nossa comunidade, da Dona Divina. Você chega a qualquer hora na casa daquela santa, daquela profeta, ela está rezando. Como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Reze. Ore, busque a Deus. Deus se faz presente. Deus se faz presente na nossa vida. Então, Nossa Senhora íntima de Deus. E essa é a chave. Deus não se esconde. Deus nos chama como profeta. Deus nos levanta como profeta. Nós somos escolhidos por Deus a usufruir dessa autoridade que Deus tinha. Porque o próprio Jesus, em um dos seus momentos, vai dizer: virão que farão muito mais coisas do que eu. Jesus ainda fez muito mais coisas, mas nós somos chamados a ser filhos de Deus e usufruir da mesma autoridade que Deus tinha, bastando que nós tenhamos intimidade com Ele. A gente vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. As sombras dos discípulos furavam, porque eles eram íntimos de Jesus. E é interessante isso, que Jesus traz para nós. No Antigo Testamento, o profeta era a gente vai ter Elias, vai ter Moisés. Qual outro profeta que tem? Salomão. Quantos profetas Deus levantou? Mas era um. Jesus, através do Espírito Santo, todos nós somos chamados a experimentar Deus como os profetas experimentaram. É claro que nós temos os nossos pastores, o nosso padre, os bispos, até chegar ao Papa. O Papa hoje é o nosso grande profeta, aquele que a gente segue e deve obediência a ele. Mas o mesmo Espírito Santo que habita sobre o Papa, habita também sobre nós. A graça de sermos renovados e cheios do Espírito Santo é para toda a igreja. E não só para o Papa, não só para os padres, mas para nós também, enquanto igreja. E se o Papa quer ser íntimo de Deus, ele também precisa rezar. Vocês acham que o Papa não reza? Reza. Tem uma história de São João Paulo II, que chega a ser engraçada. Ele estava em adoração ao Santíssimo. Pois é, o Papa adora o Santíssimo. Tá vendo? Santo Papa. E chegou os cardeais falando que era um problema muito grave para ele resolver. Ele já estava 1 hora em adoração. Aí ele olha e fala assim: é muito grave? É muito grave, então eu vou ficar mais 1 hora. Se não fosse grave eu saía agora, mas já que é grave eu vou ficar mais 1 hora. Porque nós somos miseráveis, nós não conseguimos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Por isso que nós devemos buscar forças a Ele, buscar essa graça de sermos um com Jesus. Quando nós comungamos Jesus Eucarístico, nós nos tornamos um. Ele habita em nós. Quando Nossa Senhora concebeu Jesus no ventre, não era mais ela, era Jesus. São Paulo vai nos dizer em suas cartas: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então já não importa
mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Não me importa mais o que eu desejo, mas o que Cristo quer. É como realmente uma relação de pai e filho. Aquele filho mimado, birrento, que quer tudo que não pode, e Deus fala assim, não. É assim. Às vezes, Neuci, às vezes a pele pequenininha, ficava aquele bico grandão, você falava não, e às vezes o filho não entende. É justamente por isso, porque nós não temos o entendimento que Deus tem. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, quando Deus fala não, nós agimos como criança vivendo. Fazemos beijo. Não aceitamos. A Ana Sofia está rindo ali, né? Como a mãe vai falar não, né? Tem cara que a mãe fala não pra caramba, né? Você é birrenta, Ana Sofia? Não, né? É um anjo, é um amor de Deus. Mas essa é a graça de Deus. É quando a gente chega lá na frente, depois de passar por tanta coisa, a gente olhar e falar assim, olha o que Deus me livrou. Olha o que Deus me livrou. Porque às vezes a gente chega lá na frente e fala assim, se eu tivesse feito diferente. O que é melhor? A gente chega lá na frente e dizer, se eu tivesse feito diferente, ou olha o que Deus me livrou. Porque às vezes, com um profeta mau, a gente não ouve a voz de Deus e tomamos atitudes que não provêm de Deus. Mas Jesus é misericórdia, e não importa quantas vezes nós tomarmos caminhos diferentes, Jesus vai estar de braços abertos para nos receber, como filho pródigo, como o pecador que recorre a Jesus. Não importa, mas nesse domingo o Senhor nos chama a ser profeta, a ter autoridade, a ser um com Ele. Independente do que nós viemos vivendo até aqui, Deus te chama a ser profeta. Deus te chama a ser um. Deus te chama a uma intimidade diferente. E é interessante, eu vou ressaltar isso vai deixar bem grifado. Vida de oração é pessoal. Porque quando eu era criança, quando eu comecei lá atrás, eu achava que eu tinha que... Deus iria aparecer na minha vida como um super-herói. Porque eu vi os feitos do Superman, do Batman, do Flash. Eu entendia que Deus era igual, ou até mais forte. E não, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua espiritualidade, cada um tem o seu jeito de falar com Deus. Cada um. Eu vou relatar para vocês uma experiência particular que eu tive. Em 2013, até está ficando velho. 2013, nem parece ser tão longe assim, né, Daniel? Nem parece. Mas lá em 2013 eu estava dando baixa do quartel e eu ia trabalhar em um lugar que eu tenho um amigo que ele era ateu e muito influente. Eu não conhecia nada de Deus, embora desde criança estava dentro da igreja, mas não tinha aquele entendimento. Até hoje não tenho muito, mas tem um pouco mais do que eu tinha lá. E aí eu no meu quarto eu falei para Deus assim: Senhor, eu não quero ser um ateu. Se o Senhor existe, me convença. Prove para mim que o Senhor existe. Renove a minha fé, porque hoje eu não acredito. E eu não falei ajoelhado, eu não falei em pé, eu falei deitado olhando para o teto de casa, porque eu não acreditava. Eu achava que aquilo era coisas
que ia passando de pai para filho, de filho para mãe, e assim ainda. Foi assim que eu conheci Jesus, através da minha mãe e da minha professora de catecismo. Mas eu não tinha aquele entendimento que Jesus é Deus, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus dos discípulos, o mesmo Deus dos santos. Era um Deus que estava ali disposto a me encontrar. E é engraçado que parece que Jesus só estava esperando eu falar isso. Ah, é? Peraí. Aí Jesus começa a te sacudir, te joga para um lado, te joga para o outro. As donas de casa que faz faxina sabem como é que é isso. Quando vai fazer aquela faxina, obra, boa referência, faz obra, aí tem que dar aquela faxina para tirar sujeira. Como é que a casa fica? O marido chega, mas nossa cadeira está do perna para cima, a cama está do outro lado, uma bagunça. E assim Jesus foi me sacudindo até eu entender que Deus é Deus. Não importa a maneira. Às vezes a gente vai ver um irmão que tem a oração fervorosa, que parece que o céu vai descer, e às vezes você é mais retraído. Mas ora, busque a Jesus. A gente às vezes tem a mania de olhar os santos, né? Santa Faustina, que via Jesus ali personificado na frente dela, São Padre Pio, que lutava as lutas espirituais e até se machucar fisicamente, São Bento. E a gente acha que a gente tem que ser igual a esses santos, misticamente igual a eles. Mas se a gente pegar São Dom Bosco, não era tão místico assim, mas era um grande homem de Deus. A gente tem que buscar sempre na oração. E não importa da maneira que Deus vai nos usar. O importante é a abertura que o meu coração vai dar para Deus. E aí Deus vai nos usar. Deus vai nos usar às vezes um abraço. Às vezes aquele irmão que chega na igreja quer tanto um abraço e você deixar ser usado naquele abraço. Porque é assim que Jesus nos usa. E essa é a graça de sermos como profeta que ouve a voz de Deus, como o rei Davi que ouvia Deus, como Salomão, como os reis que era levantado por Deus, como os profetas que era escolhido por Deus. Eu convido agora você a ficar de pé e pedir essa graça, adentrar mesmo nesse mistério, na sua intimidade com Deus, seja ela qual for. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque Deus está com você neste momento. Qual é a sua fragilidade? Qual é o seu medo? Coloque isso para o Senhor, feche os seus olhos, coloque isso para o Senhor. Senhor, eu tenho medo. Senhor, talvez eu não acredite em Ti. Talvez eu tenha dificuldade de crer que Tu és o meu Senhor. Porque tem tantas coisas no mundo que me atrapalham. Às vezes é briga, às vezes alguém que vai falar que eu não sou digno de Te receber. Às vezes é tanta coisa que vai nos acontecer no decorrer da semana que nós vamos desacreditando desse Jesus. Nós vamos botando Jesus de lado. Nós vamos afastando Jesus de nós. E nesta manhã, Jesus está de braços abertos para te acolher, para te receber, para mostrar para nós que Ele é por nós, que Ele nos chamou. E se nós estamos aqui no dia de hoje, não é porque nós queríamos, é porque Jesus nos trouxe aqui. É porque Jesus olhou para mim e disse: Wellington, eu quero contar com você. Rita, eu quero contar com você. Júnior, Daniel, Deus vai nos chamar pelo nome. O nome de Deus, o nome que Deus escolheu para nós. Até quando nossa mãe ou pai vai escolher o nome, o nosso nome, é Deus, não é nós. E Deus nos chama pelo nome. Feche os seus olhos, faça um instante de silêncio.
Só você e Deus. E na sua intimidade, você vai colocando tudo para Deus, do seu jeito. Como você conversa com o seu pai, com a sua mãe. Você está diante de Jesus, e Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Se você acha que tem que ter um linguajar específico para falar com Jesus, Jesus quer o seu coração, irmão. Jesus não quer muita coisa, Ele quer você. Faça esse instante de silêncio e converse com Jesus.